Oi, gente, tudo bom? Beleza? Meu nome é Rafael, eu sou engenheiro de software aqui na Grafana, trabalho na equipe do Grafana Beta, para quem conhece, e eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre OpenTelemetry. Só para ter uma noção aqui, quem aqui já usa OpenTelemetry? Bastante gente. Quem aqui sofreu para implementar OpenTelemetry? Bastante gente também, né? Legal. Por quê? Por que que é difícil? Porque quando você vai implantar o OpenTelemetry, é bem trabalhoso. Você tem que pensar em vários detalhes, desde, sei lá, qual pipeline que eu vou usar, o tipo de coletor, como que eu vou gerenciar aquilo, todas as pecinhas que compõem esse tipo de distribuição, né, de instrumentação, né? Então, hoje, a gente vai discutir um pouco como a gente aborda esse problema de fazer o deployment do OpenTelemetry, né? E se tem como a gente deixar isso um pouco mais fácil, né? E amarrar tudo isso de uma maneira mais simples. Legal. Então, é co- eu acho que algumas pessoas que levantaram a mão aqui talvez concordem que é um pouco confuso você fazer o deployment do OpenTelemetry, né? Por quê? Não existe uma forma canônica de você implementar ou fazer o rollout ou deployment do OpenTelemetry. Cada sistema é único. Eu conversei com um monte de gente aqui hoje, durante o evento, e cada um me contava uma história. Putz, eu tenho, sei lá, sistema em Perl, ou né, eu quero instrumentar vários clusters legados, ou um gazilhão de serviços, né? E, então não é uma coisa que você pega um manual, você seguir essa receita de bolo e pum, né? Beleza. Você tem que entender seu sistema, né? Então, por definição, é um problema difícil, né? Tem muitas partes envolvidas, e quando eu falo partes envolvidas, não é parte do hotel, mas parte do sistema de vocês, né? Do nosso sistema, né? Que hoje os sistemas são gigantes. E para cada parte do, de um sistema desses, você tem que achar aquela parte correspondente do hotel, né? Aquela peça do hotel que você vai ligar os dois e acender a telemetria, né? Para você poder habilitar, começar a gerar métricas, traces, né? O tipo de informação que a gente quer para cada pedacinho do sistema, né? E, e aí que entra o problema que eu estou falando bastante de peça, né? De Lego, essa analogia aqui, porque cada peça também vai ter uma abordagem diferente. Então, se eu for instrumentar a minha infraestrutura, eu vou usar uma coisa. Se eu for instrumentar o meu serviço em Go, eu vou usar outra coisa. E aí você tem que aprender como usar essas coisas. E alguém comentou comigo hoje também, putz, a minha equipe é enorme, então eu quero fazer isso, eu tenho que passar para minha passar a mensagem do OpenTelemetry para minha equipe toda, né? Então o ownership costuma ser fragmentado. Não basta você querer, antigamente você tinha lá 15, 20 anos atrás e até hoje às vezes um servidor com monolito ali, vamos lá fazer e faz, acabou. Hoje em dia não, você tem que envolver muitas pessoas e isso também não ajuda, né? A gente tem experiência assim com clientes nossos que um rollout de OpenTelemetry às vezes pode demorar de meses ou, em alguns casos, até anos, né? Isso não é um bom sinal, né? Cobertura abrangente do seu sistema, ela é importante, bastante importante. Não adianta você só acender um canto ali, instrumentar um canto, você não vai, por mais que você gere métricas de qualidade naquela parte do seu sistema, se você não tiver contexto suficiente para correlacionar tudo, não adianta nada, né? E isso é um problema, né? Você gerenciar todo esse tipo de fazer um rollout de sincronia. E vamos pensar assim, tá, um monte de gente aqui levantou a mão porque vocês chegaram lá, instrumentaram. Só que aí tem um outro problema. Você tem que manter isso, né? Então não instrumentar, acabou, beleza, tchau. Você tem que continuar mantendo. Então, por exemplo, conversei com um pessoal aqui hoje, eles estavam me contando que eles têm um sistema, que eles querem instrumentar com OpenTelemetry, até sugeri, vamos tentar usar o Bela, mas esse sistema está sendo, depois ele vai ser, sair do ar, vai entrar um sistema novo no lugar, né, um sistema legado. Então, eu tenho que, conforme o sistema vai mudando, eu tenho que acompanhar esse tipo de mudança. Eu tenho que acompanhar
sempre mantendo a telemetria funcionando ali. E aí, de novo, entra a questão de equipe, questão de ambiente que muda, né? Então, fica, às vezes, muito difícil acompanhar o ritmo das coisas, né? Não é só uma coisa técnica, né? Envolve uma série de disciplinas aí. Legal. Então, isso levanta uma questão óbvia, né? Será que tem como a gente fazer isso de maneira melhor? Como eu comecei dizendo no início aqui, a OpenTelemetria é incrível, né? Legal, todo mundo quer usar, é um padrão aberto, você não tem vendor lock-in, mas a gente precisa poder chegar lá. E seria engraçado se a resposta dessa pergunta fosse não, porque aí eu ia embora daqui agora e acabou, né? Todo o ponto que eu quero discutir com vocês é mostrar para vocês a direção que a gente está indo para tentar resolver esse problema, né? Discutir um pouco isso. Então, o que a gente precisa fazer? Então, a ideia, como tudo na computação, é quebrar esse problema em partes menores e mais palatáveis para que a gente consiga resolver parte a parte ali, né? Então, nesse caso, a gente escolheu se inspirar numa hierarquia, né? Aqui eu tenho um exemplo, essa pirâmide de Maslow. Alguém já viu isso? Nunca? Eu também não conhecia. Essa pirâmide de Maslow é a hierarquia de necessidades de Maslow. Ela descreve 5 níveis de motivação humana, organizados de uma base mais fundamental até necessidades mais elevadas. Por que eu estou contando isso para vocês? Né? É para exemplificar que aqui não é que uma é mais importante que a outra. Como ser humano, tudo é importante. Você fazer amizade, você crescer no seu trabalho, né? Você autoconhecimento, mas você tem que poder respirar também, comer, né? Beber água. Se você não conseguir ter essas necessidades básicas aqui da base da pirâmide, cumprir com elas, você não vai conseguir ter cabeça, ter foco para chegar naquelas de mais alto nível. Então, foi inspirado nisso que um pessoal da Grafana, né, uns colegas meus, fizeram essa analogia e criaram essa pirâmide de necessidade de observabilidade, onde, na base, eu teria aquilo que é mais fundamental na observabilidade, que seria a minha infraestrutura, né? Não adianta eu ter visibilidade de serviços se eu não sei como que é a minha infraestrutura, meu cluster, meus nodes, minhas máquinas. Se alguma coisa cai ali, vai tudo para o chão, né? E aí cada camada avança em detalhes, em contexto, né? Então a gente parte do básico e aí vai contextualizando conforme a gente for avançando aí essas camadas. Então foi assim que a gente dividiu o problema. Eu vou começar então a falar camada por camada, né? Como a gente abordou e que tipo de solução a gente propõe, para que no final a gente chegue aqui numa solução geral. Então a camada mais fundamental aqui é visibilidade de infraestrutura, né, que vai dar para a gente o quê? Recursos da sua infraestrutura, métrica de CPU, disco, memória, os seus pods, né, como é o seu cluster Kubernetes, coisas do tipo. Então isso já dá uma visão fundamental do nosso sistema, né, do sistema de vocês, e você já consegue inferir se tem alguma coisa errada funcionando ou não, né? Qual a solução que a gente propõe para essa camada? O Alloy. Alguém aqui não sabe quem é o Alloy? Pô, legal. Então, como todo mundo sabe, o Alloy é a distribuição da Grafana do OpenTelemetry Collector. Então, distribuição, por quê? Porque o OpenTelemetry Collector tem uma implementação de referência padrão, que consegue trazer métricas, traces, ingerir um monte de dados aí, e a Grafana tem uma distribuição que tem umas outras coisas embutidas ali, inclusive o Bela, né? E essa é a parte mais fácil, fundamental e mais fácil da gente fazer o deploy, né? De implementar, que já vai dar aquela base da pirâmide para a gente. Qual a diferença do Alloy a implementação padrão do Hotel Collector? É justamente o que eu acabei de falar, né? Ele pega o conjunto padrão de funcionalidades do Hotel Collector e estende com algumas features. Por exemplo, existem projetos que já existiam, já tinham a sua própria maneira de fazer a sua instrumentação, gerar a sua telemetria, Prometheus, o Loki, e a gente não podia simplesmente jogar isso fora. Então, o Alloy ele consegue utilizar
dessas métricas não hotel e ingerir isso e gerar métrica hotel também e jogar para o back-end, né? Ou, por exemplo, se você está migrando do Datadog, quer usar o Datadog adapter do Alloy, você consegue falar com um agente do Datadog e transformar essas métricas hotel, né? Tá, legal. Depois que a gente instrumentou a nossa base da pirâmide, a nossa infraestrutura, a gente vai para uma instrumentação básica de serviços, uma visibilidade básica de serviços. O que é isso? Ele não vai mostrar para a gente o que está acontecendo ali dentro do serviço. Não é uma coisa contextual do meu serviço Go, do meu serviço Node. Mas ele vai mostrar quais são os meus serviços, qual serviço fala com qual serviço, às vezes um pouco de trace, métricas RED, que é o mínimo que é necessário, e a saúde do meu serviço, né? A solução que a gente propõe vocês estão vendo eu falar Bela, mas eu vou falar OB. Alguém aqui já ouviu falar de OB? Sabe o que é? Tá, legal. Então, o OB é o Open Telemetry eBPF Instrumentation. Qual a diferença do OB para o Bela? Praticamente nenhuma. Então, a Grafana criou o Bela, que é uma auto-instrumentação eBPF a nível de kernel, né? Você instala o Bela na sua máquina, ele pluga no kernel do Linux e começa a gerar essas métricas, por isso que elas não têm tanta semântica, tanto contexto. E aí, parte do nosso comprometimento com o projeto OpenTelemetry, a gente resolveu doar o Bela para o OpenTelemetry, ele foi renomeado para OB. Mas o Bela ainda existe. O Bela basicamente é o OB, de novo, com algumas extensões para a Grafana que não caberiam no escopo do projeto OpenTelemetry, né? Não poderia estar upstream, é aberto, então hoje o código do Bela basicamente importa o código do OB e adiciona algumas outras coisas. E aí você tem visibilidade de serviço instantâneo. Depois disso, eu vou para análise profunda de transações. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais contextuais. Por quê? Eu saio da base do sistema operacional e começo a instrumentar a minha aplicação diretamente. A solução para isso são as bibliotecas de instrumentação do hotel. Então, Java Agent, o que a sua linguagem, a sua tecnologia, o seu framework permitir que o hotel encaixar com o hotel ali. São aquelas peças. E aí, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque cada linguagem, cada tecnologia vai ter a sua própria maneira de instrumentar um hotel. É um pouco fragmentado isso, né? Então, vai ter níveis diferentes de suporte. Algumas linguagens são auto-instrumentação, outras nem tanto, né? E cai naquela história no início da palestra que não existe manual, você tem que descobrir como fazer. Então, para a gente abordar isso de maneira melhor, a gente sugere a utilização de um projeto novo, que é o Hotel Injector. Ele é work in progress ainda, está sendo desenvolvido, que é um projeto OpenTelemetry. A Grafana está envolvida, mas é um projeto OpenTelemetry que automatiza a injeção dessas dependências aí a nível de biblioteca, né? Então aí você vai começar a ter traces, por exemplo, se você usa Java, você vai começar a ter informação métrica sobre, por exemplo, a sua JVM, né? Que é uma coisa que no nível mais básico você não teria. Legal. E por último, no topo da pirâmide, é a lógica customizada. Que eu ouvi de alguém hoje aqui também, putz, é a mais fácil. Por quê? Eu pego um SDK, instrumento meu código e beleza, né? E aí você vai ter 100% de controle no que você quer emitir de telemetria, de informação, de contexto. É mais flexível, só que é mais difícil de escalar. Por quê? A gente estava falando que cada equipe é responsável por uma parte do sistema, cada equipe vai ter uma opinião do que emitir. Como que eu faço para essa minha telemetria fazer sentido? Porque ela tem que ter coerência no que eu estou emitindo. A sugestão é a utilização de enriquecer o que vem de baixo, né, das camadas mais baixas e daquilo que já está sendo gerado, e você enriquece aquilo com algum contexto seu próprio, porque aí você mantém aquele baseline de métricas, traces que estão sendo exportados, né, e isso faz sentido no sistema todo. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes você vai ter que fazer a coisa na unha, às vezes você não tem nem um SDK para fazer isso para sua linguagem, você está escrevendo um SDK. E aí, nesse caso, a gente recomenda as convenções semânticas aqui, do OpenTelemetry. O que é isso? É uma lista uma convenção, uma lista publicada no projeto que define nome de métrica, atributos de métricas, o que cada métrica representa, né? Se todo mundo seguir isso, é só um padrão, que aí
faz com que a gente tenha coesão em toda a nossa observabilidade. Tá, então, beleza. Eu fui camada por camada, a gente chegou aqui explicando como eu resolvo cada nível dessa pirâmide, né? Cada nível aqui vai ter uma tecnologia diferente, uma abordagem diferente, né? Desde observabilidade Kubernetes, eBPF, biblioteca, etc. Legal. Mas como a gente junta tudo isso? Eu não quero ir um por um. Eu quero ter uma solução completa, né? Então, para isso, eu queria apresentar para vocês um produto novo da Grafana, que é o Instrumentation Hub. O que é o Instrumentation Hub? É uma interface gráfica, point to click, que chama, né? Então não tem configuração, edição de configuração, onde você consegue instrumentar camada por camada do seu sistema, né? E aí, como a gente faz? Imagina que você fez o deployment do Alloy na sua infraestrutura, que é o coletor ali que vai pegar, enumerar tudo, ver o que está acontecendo ali. E aí a gente começa pela base da pirâmide, que é a minha infraestrutura de dados. Então, por exemplo, né, eu simplesmente clico aqui, eu tenho os meus clusters, né, eu consigo ver um por um, isso já recebeu automaticamente. Né, eu simplesmente seleciono o meu cluster e aperto o botão azul. Vocês vão ver eu falar, eu aperto o botão azul um monte de vezes. Né? Eu posso habilitar algumas features extras, ele parte de uma baseline, e aí é isso, ele instrumenta o meu cluster. É só isso. Né? Depois que eu instrumentei meu cluster, eu consigo ver aqui, por exemplo, já as métricas chegando. Então, eu tenho 2 clusters, o playground aqui que eu tinha instrumentado, né? Eu consigo ter aquelas métricas básicas que eu falei. Então, CPU, memória, rede, capacidade, né, armazenamento e logs. Beleza. Legal. Só que agora eu quero escalar tudo isso, né, que é aquilo que a gente estava conversando, como o sistema vai mudando. Então, eu vou começar com adicionar meus outros clusters para a mesma instrumentação. É muito fácil, é o mesmo workflow sempre. Eu vou adicionando as coisas que eu quero instrumentar. Para a minha lista de seleção, aperto o botão azul. Aí eu verifico aqui, é isso mesmo, habilito algumas coisas extras, né, logs, log pod, evento de cluster, e aí ele vai começar a instrumentar os meus outros clusters aqui. Depois disso, eu vou ter a visibilidade naqueles outros clusters também. Né? Se eu for ver para os meus clusters aqui, eu vou ter uma lista que vai mostrar todo o resto com, de novo, aquelas métricas lá, eu posso clicar em qualquer um deles e ter aqueles detalhes. E aí foi isso. Eu instrumentei a minha base da pirâmide. Simples assim. Né? E aí a gente sobe um nível, que seria os meus serviços básicos. Mesma coisa. Não tem diferença. A única coisa é que eu vou no Application Instrumentation, aperto meu botão Discovery Services, então eu já tenho uma lista de serviços dos meus clusters aqui. Né? Então, eu tenho meu namespace. Para cada namespace eu vou ter os serviços enumerados. Ele mostra tecnologia, Ruby, Go. Seleciono tudo aqui no caso. Eu poderia selecionar um por um. Verifico se é isso mesmo que eu quero. E aperto o botão azul. Falei que ia falar bastante isso. Aqui eu também parto de uma baseline de configuração, mas eu quero traces, quero profiling, quero métrica de processo. E é só isso. Então, a partir desse momento, ele vai começar a instrumentar aqueles serviços que eu selecionei naquele cluster. Da mesma forma, eu vou agora clicar naquele cluster. Depois que ele instrumentou tudo, eu consigo clicar em algum serviço e eu vou ter aquelas métricas básicas que eu falei. Então, latência, né, métricas REST, eu consigo ver endpoints aqui de API com quem eu estou falando, conexões de saída, traces, né, às vezes, depende da tecnologia, trace distribuído, logs, profiles, né, tem até um flame graph aqui, e mapa de serviço, que é muito importante, quem está falando com quem, um score, está tudo certo, né, métricas de processo, ou seja, não tem aqui uma informação contextual de dentro do meu serviço, mas tem uma coisa que me dá uma visibilidade. E eu vou aumentar a escala de tudo de novo, né? Mesma coisa, eu simplesmente vou adicionar aqui, errado. Eu vou adicionar para cada... agora vai. Desculpa. Eu vou adicionar para cada cluster,
De novo, aqui eu não quero instrumentar esses serviços, porque às vezes eles estão gerando telemetria que não me interessa, eu consigo ter essa granularidade, então eu vou cluster por cluster e verifico se é tudo isso que eu quero mesmo, né? O mesmo workflow de sempre, né? Então a ideia é ser uma coisa meio, abre aspas, estúpida, para não dizer simples, né? Não ter dificuldade, não ter configuração nem nada do tipo. Fiz isso, enumerei e ele vai instrumentar todo o resto do meu cluster e eu vou conseguir ver esses serviços de novo no meu Application Observability, como eu mostrei da maneira anterior. Ele vai aparecer aqui, é a mesma história de sempre. Eu posso ajustar minha cobertura, né? O que significa isso? Eu posso vir aqui, eu configurei, mas eu quero desabilitar algumas coisas. Então eu quero desabilitar traces, ou eu quero inclusive remover um serviço todo, né? Então eu posso simplesmente ir lá em um botão de edição, né? Manage, e desligo o botão. É só isso, né? Não tem de novo nenhuma configuração nem nada. Ou eu vou lá e deleto todos os clusters e acabou. É basicamente isso. Tá, a partir desse ponto eu tenho aquela visibilidade básica. Como que tudo isso funciona por debaixo dos panos? Né? Eu tenho Instrumentation Hub, é só uma UI embaixo do Fleet Management, que é um back-end que fala com o Alloy. O Alloy que você fez o deployment e deu toda aquela informação, só que em vez de você escrever a configuração, ele põe uma interface em cima. É basicamente isso, né? Então, como a gente teve sucesso com o Fleet Management, a gente resolveu fazer esse tipo de interface, né, para facilitar tudo. Legal. A gente quer expandir esse tipo de funcionalidade não só para o Alloy, mas para outros coletores também. Então, a gente está implementando no Fleet Management o protocolo OPAMP, que é o protocolo de plano de controle do OpenTelemetry. Quando a gente faz isso, a gente consegue suportar outros coletores além do Alloy e a gente ganha algumas features que a gente não tinha antes. Então aqui eu estou mostrando para vocês um demo do Fleet Management, onde eu tenho uma configuração, só que não é a sintaxe do Alloy, é a sintaxe do OpenTelemetry, o YAML do OpenTelemetry, e eu tenho todas as features do Fleet Management que funcionava com Alloy com OpenTelemetry. Então, o Live Pipeline, Syntax Highlighting, verificação de código. Então, tudo isso agora funcionaria direto com o coletor OpenTelemetry. E aqui eu consigo, por exemplo, mostrar uma lista de coletores para vocês. Né? Beleza. Né? Saúde do coletor. Funciona, o seu coletor OpenTelemetry padrão funciona igual ao Alloy. Essa é a ideia final. Tá. A cereja do bolo é que esse protocolo OPAMP ele traz algumas coisas que o protocolo do Alloy não suportava. Então, por exemplo, você consegue fazer upgrade in place do seu coletor. Quais são os próximos passos? Né? Isso é só o começo. Né? A gente fez aqui rapidinho, o foco inicial foi instalar uma base da infraestrutura, ter uma cobertura ampla, mas a gente quer começar a aprofundar isso. Então a gente quer automatizar a injeção de SDKs, de bibliotecas, né? E, por último, no topo da pirâmide aqui, é usar inteligência artificial para ter um loop de feedback e ir melhorando a nossa telemetria, a nossa configuração. Então a gente fez um hackathon dentro da Grafana que mais ou menos mostra onde a gente quer chegar. Então aqui, usando inteligência artificial, a gente coletou as métricas que estavam fluindo, e aí o próprio sistema sugere mudanças na configuração. É um diff que nem uma PR, fala, olha, do lado direito aqui está de um jeito, se você fizer o que está do lado esquerdo, você vai precisar fazer menos sampling ou vai otimizar a sua configuração. Você pode verificar tudo, e a partir daí, se você concordar, você aperta o botão azul de novo, e ele aplica essas configurações. Então você não teve que digitar código nem nada. E é basicamente isso. Né? A ideia por trás de onde a gente quer chegar, o caminho, a gente quer automatizar todo esse processo. Né? Não é um problema simples, mas a gente continua nesse caminho. Eu espero ter convencido vocês de que uma experiência mais simples com o OpenTelemetry é possível. Né? Todo mundo sofreu aqui, todo mundo quer isso, eu quero isso. Né? E a gente vai continuar trabalhando nessa direção, tanto dentro da Grafana, mas também na comunidade OpenTelemetry. Né?
Se você tiver interesse no Instrumentation Hub, ele vai ser lançado como Public Preview nas próximas semanas, então você pode escanear esse QR Code e ser notificado quando ele entrar no ar, né? E registrar seu interesse. E, fora isso, perguntas. Obrigado.